Também podemos pensar em espaços vetoriais de sucessões, ou seja, vetores que estão dentro deste conjunto, o espaço das funções de n para r, ou seja, das sucessões de valores reais, e cada uma delas vamos escrever com o termo geral entre parênteses. Ora, quem é a sucessão nula? É a sucessão com termo geral zero. Todos os termos são nulos. Qual é o resultado de multiplicar uma sucessão por uma constante? É multiplicar o termo geral por essa constante, ou seja, cada termo é multiplicado pela constante. Qual é o resultado de somar duas sucessões? Bom, cada termo é a soma dos termos correspondentes das sucessões originais. E nós podemos verificar a lista de propriedades que um espaço vetorial tem de ter e constatar que realmente essas propriedades são verificadas para esta definição e para este conjunto de vetores. Dentro deste espaço, nós podemos extrair subespaços e ver o que se passa. Por exemplo, podemos considerar o subespaço V das sucessões Vn, tais que o termo de ordem 3 é 0. Bom, porquê 0 e não outra coisa qualquer? Se, por exemplo, o termo de ordem 3 fosse 42, a sucessão nula não estava neste conjunto. Ora, nós sabemos que aquele caminho mais curto, aquele atalho para determinar se um conjunto é um subespaço vetorial de outro, é verificar as três coisas. Se o vetor nulo está lá dentro, se o produto por constantes, de constantes por vetores que estão nesse subespaço dá um vetor nesse subespaço, e se a soma de vetores nesse subespaço é outro vetor nesse subespaço. Então, se tivéssemos aqui algo que não zero, a sucessão nula não estava lá dentro. Mas com zero, será que funciona? Não funciona. A sucessão nula está lá dentro. O termo de ordem 3 da sucessão nula é zero. É. A primeira condição é verificada. E se eu tiver uma sucessão com esta condição, será que multiplicando essa sucessão por raiz de 7, obtenho outra sucessão com a mesma condição? Sim, porquê? Porque qual é o termo de ordem 3 da nova sucessão? É raiz de 7 vezes o termo de ordem 3 da sucessão anterior, que era 0. Ou seja, raiz de 7 vezes 0. Continua a ser 0. Será que a soma de duas sucessões aqui dentro é outra sucessão aqui dentro? Por outras palavras, será que o termo de ordem 3 da soma é 0? Bom, mas o termo de ordem 3 é V3 mais W3. Se V estava neste espaço, o V3 é 0. Se W também estava neste conjunto, o W3 é 0. Portanto, V3 mais W3 é 0. E, portanto, a condição é satisfeita para a soma. Conclusão, as três operações que têm que ser respeitadas pelo subespaço são, de facto, respeitadas. Isto é um subespaço vetorial do espaço cá de cima. Pensemos noutro exemplo. E se for o espaço W das sucessões Vn, tais que 4V5 menos 7V8 é igual a 0. Será que isto é um subespaço daquele? Bom, vamos ver. A sucessão nula está cá dentro. 4 vezes o termo de ordem 5 da sucessão nula, que é 0, menos 7 vezes o termo de ordem 8 da sucessão nula, que é 0. O resultado quanto é? É 0. Ok, a condição é satisfeita. Imaginemos que eu tenho um vetor, ou uma sucessão que satisfaz esta condição, e que eu multiplico por raiz de 7, ou por uma constante qualquer. Atenção que não basta verificar para uma constante, temos que verificar que é para todas. Eu estou a exemplificar com uma para ficar um pouco mais explícito. Portanto, se eu pegar numa sucessão que satisfaz esta condição e multiplicar o seu termo geral por exemplo, raiz de 7, o que eu estou a fazer é multiplicar este por raiz de 7, ou pela constante geral, se estiver a usar outra constante, e este também pela raiz de 7, ou pela constante geral. E, portanto, multipliquei ambas as parcelas pela mesma constante, posso pô-la em evidência, e o que sobra é essa constante, vezes a expressão da sucessão original, que dava 0. Portanto, para a nova sucessão, também dá 0.
E da mesma forma, podemos mostrar que para a soma continua a funcionar. Portanto, isto também é um subespaço vetorial do espaço das sucessões. Também podemos considerar o conjunto das sucessões limitadas, e é comum escrevê-lo com um L minúsculo elevado a infinito R. Há uma razão de ser para esta notação, mas não precisamos nos preocupar com ela. Será que a sucessão nula é uma sucessão limitada? É. É limitada, por exemplo, por zero. Todos os termos têm módulo menor ou igual a zero. Será que pegando numa sucessão limitada e multiplicando-a por uma constante, obtemos uma sucessão limitada? Sim, naturalmente que sim. Por exemplo, se a sucessão tiver todos os termos com módulo menor que 10 e a constante for, por exemplo, a raiz de 8, então o termo geral da nova sucessão que se obtém multiplicando a original por raiz de 8 tem módulo menor que o módulo de raiz de 8, que por acaso é raiz de 8, vezes o módulo do termo geral original, que era majorado por 10. Ou seja, se multiplicarmos por uma constante, uma sucessão limitada, obtemos uma sucessão limitada. Isto funciona mesmo que a constante fosse, por exemplo, um número negativo. Tínhamos de considerar o módulo da constante multiplicado por um majorante do módulo do termo geral. Continuava a ser uma sucessão limitada. Será que a soma de duas sucessões limitadas é uma sucessão limitada? Sim, naturalmente que sim. Por exemplo, se uma sucessão tem termo geral com módulo menor que 10 e a outra sucessão tem termo geral com módulo menor que 15, então cada termo da sucessão soma é formado por duas parcelas, uma com módulo menor que 10, a outra com módulo menor que 15. Portanto, a sua soma tem módulo menor que 25. Ou seja, somando os majorantes que usamos para cada uma das sucessões originais, obtemos um majorante para a sucessão soma. Portanto, isto é de facto um subespaço do espaço das sucessões. Outro espaço também tem um nome deste género, o L1, é o espaço das sucessões absolutamente convergentes. Será que a sucessão nula é absolutamente convergente? É. Se tivermos uma sucessão absolutamente convergente e a multiplicarmos por uma constante, o resultado é absolutamente convergente? Continua a ser. E a soma de duas sucessões absolutamente convergentes também é? Também é. Portanto, o L1 também é um subespaço vetorial do espaço das sucessões. Um último exemplo deste género. E se considerarmos as sucessões que satisfazem a seguinte condição: para cada n maior ou igual a 0, V3n mais 2 é igual a V3n mais 1. Vamos pensar, com n igual a 0, isto diz que o V2 é igual ao V1. Com n igual a 1, isto diz que o V5 é igual ao V4. Com n igual a 2, isto diz que o V8 é igual ao V7. Portanto, o que estamos a dizer é que queremos as sucessões em que V1 é igual a V2. Esquecemos o V3, em termos de pôr condições, e o V4 é igual ao V5. E o V7 é igual ao V8, o V10 é igual ao V11, e por aí adiante. Pergunta, será que isto é um subespaço vetorial? Bom, a sucessão nula satisfaz esta condição? Claro que satisfaz. Multiplicando uma sucessão destas por uma constante, isto continua a ser verdade? Bom, naturalmente que sim. Se temos uma sucessão em que o termo de ordem 1 é igual ao de ordem 2 e multiplicamos ambos pela mesma constante, eles continuam a ser iguais. E se o termo de ordem 4 é igual ao de ordem 5 e multiplicamos pela mesma constante, eles continuam a ser iguais. E por aí adiante para todos os outros valores de n. Da mesma forma, será que a soma de sucessões destas é uma sucessão destas? Bom, é assim. Se temos uma sucessão V, que o termo na ordem 1 e na ordem 2 são iguais, e uma sucessão W, que o termo na ordem 1 e na ordem 2 são iguais, e nós somarmos os dois, depois de somar continuam a ser iguais. E o mesmo para a ordem 4 e para a ordem 5, para a ordem 7 e 8, depois 10 e 11 e para todas as outras, mostrando para todos os anos. Portanto, sim, também este é um subespaço vetorial daquele.